Nesse curso, especificamente, eu fiz uma divisão em que primeiro tem um ciclo de 2 tragédias, depois um ciclo de 3 peças românticas, depois um ciclo de 3 autores russos do século XIX e, por último, um ciclo de 2 autores da literatura norte-americana do século XX. A gente se vê lá. Se você quiser saber mais, acesse o site. Por que você diz que somos adaptados à infelicidade? Porque com tudo que acontece com você, você continua de pé. A obsessão pela felicidade nos torna infeliz? Isso com certeza. E os jovens são mais imaturos porque eles passaram por menos sofrimento na vida? É claro. Então sofrer nos amadurece? Pode ter certeza disso. É claro que existem infelicidades pessoais, pessoas que têm menos sorte do que outras, e isso caracteriza mais sofrimento aqui ou ali. Mas existe aí um grupo, digamos assim, de elementos ao longo da vida que afetam, esses elementos afetam todos. Começando pela morte. A morte continua sendo um grande problema, né? A morte, ela é um problema tão grande que há quem se pergunte que se nós não fôssemos mortais, não existiria religião. A dor física, a dor psicológica, né, no sentido de sofrimento existencial, frustrações as mais variadas que acontecem o tempo inteiro, perdas de filho. Imagina quanto muitas mulheres sofreram dando à luz há 100 mil anos atrás, certo? Perda de crianças, de filhos, a luta contínua para você conseguir comer. A gente passou até ontem, passando fome. Eu sei que esse povo aí que fica enchendo o saco em restaurante não sabe, ou não imagina, mas a gente passou fome até ontem. E se dá um errinho no capitalismo, a gente volta a passar fome. É claro que tem gente que continua passando fome. Quer dizer, são elementos que atravessam a história e estão ligados à estrutura do que significa ser um ser humano. Se você é muito infeliz, você pode chegar à depressão, por exemplo. Isso afeta a sua saúde e isso então passa a ser uma desvantagem adaptativa. Mas, por outro lado, se você é bastante feliz, por exemplo, você fica menos esperto, menos alerta, né? Você já disse isso. Você fica menos preparado para eventuais riscos, para enfrentar eventuais riscos. Então, nesse sentido, a infelicidade é uma vantagem adaptativa. Porque o conceito adaptativo do Darwin e do evolucionismo em geral é dinâmico. Então, uma característica que num dado espaço de tempo, que pode ser às vezes muito tempo, pode garantir a adaptação de uma espécie, em outro momento não. Né? Então, assim, se você fala da infelicidade, é claro que se a espécie fosse massivamente depressiva o tempo todo, talvez a gente não tivesse reproduzido, a gente não tivesse conseguido sobreviver o contínuo massacre. Não no sentido que todo mundo se matava o tempo inteiro, que essa é uma discussão infernal, é muito louco. Uns ficam falando que a gente se matava o tempo inteiro, os outros querem dizer que na verdade a gente se amava e foi o capitalismo que destruiu tudo. Não nesse sentido, mas no sentido que foi difícil sobreviver. Como eu dizia antes, falta de comida, animais perigosos, brigas de grupos. Então, a infelicidade adaptativa, na medida em que ela nos deixa atentos a riscos, na medida em que ela faz com que a gente cuide de pessoas ou que são mais vulneráveis em determinado momento. Inclusive, é muito interessante, na medida em que a gente sofre por outra pessoa, significa que a gente tem um vínculo afetivo com essa pessoa. Então, isso pode nos levar a cuidar dela mais do que alguém que a gente não tem vínculo afetivo. E se a gente fosse feliz o tempo inteiro, provavelmente a gente ia deprimir pesado também, que nem a moçadinha agora que está muito feliz por aí hoje em dia. Fica tomando remédio o tempo todo. Existe até do ponto de vista do senso comum, né? Quando você vê um jovem muito bobo, é porque provavelmente os pais
dão tudo para ele o tempo inteiro, fazer ele achar que ele é o Picasso o tempo todo, fazer ele pensar que ele é o centro do mundo. Aliás, o que está acontecendo hoje em dia, né? Se é um filho só e transforma ele joga um monte de expectativa, faz ele achar que ele é o máximo, ele vai para a vida e toma um pé na bunda, como o mundo faz com todo mundo. Então, esse excesso de felicidade, digamos assim, o que seria aqui o excesso de felicidade? Imagine, por exemplo, se a gente não morresse nunca. Imagine, por exemplo, portanto, a gente não adoecesse nunca, ou nunca adoecesse de forma mortal. Isso já mudava tudo. Você imaginou se a gente fosse de fato eterno? Significa que a população não ia poder crescer. Imagine se você calcule a ideia de que você fosse viver para sempre com um corpo de 25 anos. Em algum momento você ia ficar de bode. Todo mundo é imortal, não é? E todo mundo é muito entediado, muito chato e nem fala, nem abre a boca, de tão entediado. Então, o Bauman fala desse conto quando ele está falando do mal-estar na pós-modernidade. Quer dizer, o mundo de imortais não tem nem sentido fazer uma decoração de uma casa, não tem por que fazer escada, não tem por que fazer, porque você fica... porque nem os deuses gregos, né? Ficava infernizando a vida dos mortais para conseguir ter alguma coisa para fazer. Olha, eu acho que sim, em alguma medida sim. Já escrevi sobre isso, o livro Infelicidade para Corajosos trata num dos ensaios dele justamente dessa questão. Eu acho que sim. Por quê? Sem entrar muito no mérito do que é felicidade, porque senão isso vai virar uma aula, né? Sabe, é difícil definir felicidade filosoficamente. Digamos assim, tem entendimentos diferentes, né? Depende se acredita em vida após a morte, se não acredita, em Deus ou não acredita. Tem aí alguns elementos complicadores da definição. E deixando assim naquilo que o Pascal dizia, às vezes é melhor não perguntar o que é o tempo, porque se perguntar o que é o tempo, você não sabe mais o que é. Então, deixa a felicidade barato. Vamos supor que nós dois aqui sabemos o que um e o outro querem dizer por felicidade, porque há uma certa intuição básica hoje em dia, realização de desejos e coisas assim. Eu acho que a felicidade pode gerar infelicidade, sim. Quando você ficar muito obcecado para produzir um planejamento na vida que garanta que você será feliz, que você terá controle sobre as coisas, que as coisas vão sair exatamente como você quer, que as pessoas à sua volta não criarão problemas o suficiente, que você será resiliente, adoro essa palavra, né? Estou sendo irônico, tá? Que você será resiliente o possível e que você conseguirá dar conta de todos os projetos e problemas que você tem na cabeça e que você, quando der algum pau, você vai fazer algum tipo de atividade física, quem sabe yoga, você vai fazer, sei lá, alguma coisa e de repente tomar uns remédios. Quando você chegar numa condição assim de uma certa exaustão, você vai fazer um tratamento e aí você vai para uma praia deserta, claro, se você tiver dinheiro. Então, eu acho que a felicidade gera infelicidade porque nós entendemos felicidade hoje como fruto de um projeto, de um plano, de uma estratégia que deve ser posta em prática de forma organizada, rápida, acelerada e eficiente. E que isso é necessariamente uma rota para você ficar infeliz. Primeiro que os planos nunca dão certo como a gente espera, as estratégias sempre acabam nos cansando em alguma medida, você amadurece e envelhece e percebe como você muitas vezes tinha ideias que você não conseguiria jamais lidar com elas depois de uns 10 anos de vida, que você sempre toma 7-1 de alguma forma, em algum momento da vida e das pessoas à sua volta, e que, portanto, se você decidir que você vai ser muito assertivo, muito, sabe, for um coach e ele disser para você tudo que você tem que fazer para ser próspero, você vai provavelmente ficar com o sentimento de que você é incompetente, incapaz de chegar naquilo que você acha que todo mundo chega. Então eu acho que a felicidade gera infelicidade, porque a nossa ideia de felicidade é muito resultado de projeto, aceleração, eficácia e resultados. E ninguém está à altura de um projeto como esse.